Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar de um tema que eu chamo carinhosamente de sexy-politik, ou seja, as relações sociais e políticas com a sexualidade. E por que eu estou falando sobre isso? Porque tenho percebido como as pessoas gostam quando eu toco nesse tema. Então, a pergunta que eu faço é por que esse tema é tão aceito pelas pessoas, por que ele é tão popular? Com certeza por razões muito óbvias, porque é um tema que, ao ser pronunciado, ele se choca com um básico instinto, usando aqui uma frase freudiana, ou seja, é uma palavra que vem de encontro ao nosso corpo. Aquilo que nós temos de sensação prazerosa, penso que das mais agradáveis, penso que fora o ato de comer uma boa comida, penso que dentre essas duas opções de prazer, eu penso que o prazer sexual, ele é muito presente nas nossas vidas como nada nesse mundo. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, participe. Sobretudo se você compreende a importância deste canal, que é chamar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. Não me deixem sozinho no YouTube. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário, ele é tão interessante. Algumas experiências que a gente tem nas redes sociais com o pensamento binário, porque o pensamento binário, ele só se informa através das suas bolhas, né? Então, bolha de lulista, bolha de cirista, bolha de bolsomínio. E ontem eu conversava com um bolsominion que ele já havia falado umas bobagens, né? Já havia dito que a União Soviética terminou na época da Segunda Guerra, bobagem número 1. Depois, bobagem número 2, um psicopata é incapaz de aprender. Bobagem número 3, ele falou que o Lula ainda não foi, o processo do Lula ainda estava rolando porque o Supremo anulou os julgamentos da primeira e segunda instância e mandou para a terceira. Agora, se o Supremo anulou as condenações da primeira e da segunda instância contra Lula, se não tem mais primeira e não tem mais segunda, como pode ir para a terceira? E para o cara entender, meu Deus, foi uma dificuldade para ele contar até 3, que para chegar à terceira tem que passar pela primeira e a segunda. Não, mas anulou a primeira e a segunda, então foi para a terceira. Eu falei, não, filho, se anulou a primeira e a segunda, voltou para a acusação, zerou. Não, o Supremo anulou a primeira e a segunda instância e mandou para a terceira, ou seja, foi para a terceira sem passar pela primeira e pela segunda. E para o cara entender. E me chamou de burro várias vezes. Seu burro. Então o pensamento binário, ele se informa pelas bolhas. E aquilo que está fora da bolha? Tudo burro. Então é isso aí. Tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson. E o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. A sexy-politik. Eu, há poucos dias, observando algumas colocações feitas
pela imprensa a respeito de Vladimir Putin, um dos pilares, um dos pivôs desse atual conflito que nós estamos vivendo. E as pessoas diziam que a relação dele com a mulher sempre foi uma relação assim, muito ríspida. Aliás, na Rússia eu já ouvi dizer que na Rússia tem cota até para marido bater na mulher. Não sei até que ponto essa informação faz sentido, mas me parece que é um país bastante rígido, contra homossexuais. Parece que é um país onde os valores da suposta família tradicional são muito valorizados. E Putin, segundo informações, pertence à tal uma igreja tradicional, igreja ortodoxa grega. E Putin tem uma relação, segundo informações, muito ríspida com a mulher, inclusive num documentário realizado pela BBB, e isso que eu estou falando tudo saiu também no documentário. Segundo esse documentário, quando perceberam que as pessoas começaram a questionar esse lado dele na relação com a esposa, ele se movimentou, chamou os marqueteiros que fizeram ali uma cena toda de que ele não era tão ríspido assim com as mulheres. Mas o que isso tem a ver com a sexpolitik? Segundo sexólogos, nós somos, debaixo dos edredons da vida, muito parecidos com a nossa vida social. Então, a maneira como os casais se relacionam na cama é uma reprodução da relação que eles têm na sua vida diária. Segundo especialistas, repetindo, nós somos muito parecidos debaixo do edredom com aquilo que somos na nossa vida. Então, eu fico pensando, se essas informações são reais, e parece que sim. Inclusive no documentário da BBC, o documentário disse que quando Putin iria se casar, ele pagava homens para cantar a sua futura esposa, para ver se realmente ela era fiel. Ou seja, imagine uma coisa como essa. Ou seja, então, fazendo aqui uma análise, Putin me parece bastante autoritário, e me parece que nas suas relações com a esposa isso se dá também. Não estou aqui querendo especular Putin e a sua esposa debaixo dos edredões, mas a relação entre homem e mulher em um relacionamento conjugal, a sexualidade é estendida para todos os comportamentos da vida social. Acho que isso me parece bem claro. E por que eu estou dizendo isso? Continuando, por várias razões. Aliás, penso que tenha sido Freud um dos primeiros a colocar que a vida da civilização tem muito a ver com coisas que foram retiradas de nós na relação sexual. Ou seja, porque, segundo Freud, a sexualidade ela existe desde a infância. Freud inclui a sexualidade na infância. Então, nessas relações, teríamos sido castrados por um desejo do menino pela mãe e da menina pelo pai. Então, essa castração, esse sentimento de castração, nós o levaríamos para a vida social. Inclusive o complexo de Édipo, onde a menina se sentiria castrada porque não teria o pênis do menino. Então, todas essas castrações da nossa vida, da nossa infância, nós levaríamos para a vida social e procuraríamos substituí-la por outros valores. E, evidentemente,
separando a sexualidade, o sexo da civilização. Mas isso, por outros pensadores, como Herbert Marcuse e sobretudo por Deleuze e Guattari, isso não é bem assim. Segundo Herbert Marcuse, no seu livro Eros e Civilização, muito mais do que a retirada da esfera sexual da vida da civilização, a civilização em si, ela é erótica. Então, aquele sonho de separar os instintos da civilização, segundo Marcuse, não foi realizado. Ou seja, o Eros, segundo Marcuse, está presente na construção de todos os nossos valores sociais. E a brutalidade da nossa relação para com os outros, para com o outro, para com o próximo, tem muito disso, da presença de Eros na nossa vida. Então, não separamos aqueles básicos instintos da nossa vida social. Ou seja, a vida social é uma vida erótica porque não conseguimos separar a civilização dos instintos que nos movem e motivam. E Gilles Deleuze e Félix Guattari têm uma obra maravilhosa chamada O Antiédipo. E um dos objetivos de Deleuze era questionar a psicanálise no sentido de eliminá-la, porque a psicanálise teria perdido o foco no sentido dela não perceber que a vida moderna ela é uma vida esquisa, principalmente pela presença do capitalismo. O capitalismo torna todas as coisas direcionadas pelas contradições do capital. E nessas contradições todas trazidas pelo capital, não seríamos tão fixos nas nossas relações sociais, principalmente na relação com a sexualidade. Então, a vida moderna seria uma vida esquiza. Então, ele propõe a esquizoanálise, por isso o antiédipo. Ou seja, o édipo freudiano, ele se relaciona diretamente às nossas contradições familiares, naquele núcleo, o núcleo familiar básico da presença do pai, mãe e filhos, é o que motiva a futuramente construirmos a civilização no sentido de esconder, de deixar no inconsciente esses instintos básicos. Mas, segundo Deleuze e Guattari, isso não é possível. Não é possível na vida moderna porque a vida moderna é muito contraditória na sua extensão. E, por isso, ele propõe a esquizoanálise, ou seja, está para muito além desses valores básicos construídos a partir da nossa relação de filhos e pais. Então ele propõe a esquizoanálise, dizendo que não é para fugir dos instintos, porque toda vez que nós fugimos do desejo, nos perdemos. Então, se vamos construir valores, que construamos por dentro do desejo, porque é por dentro do desejo. Freud dizia que a civilização construía valores mas os desejos ficavam supostamente no inconsciente. Marcuse, que também é influenciado por Marx, além de Freud, diz: não, o erotismo está presente na nossa vida social. E Deleuze e Guattari diz: é por dentro do desejo. Porque quando não entendemos que é por dentro do desejo, nós construímos várias coisas, inclusive a hipocrisia. A hipocrisia é uma maneira de dizermos, de procurarmos
maneira de dizermos que o desejo, com as suas contradições, atinge as pessoas, mas não atinge a gente. Não somos atingidos pelo desejo. Então Deleuze e Guattari diz não, é por dentro do desejo. Porque se não for por dentro do desejo, não há como. Todas as vezes que procuramos fugir do desejo, quebramos a cara, usando um termo bem popular. Então é por dentro do desejo. E o que ocasiona na vida social, sobretudo na vida moderna, essa tentativa de fugir do desejo? Aliás, o escritor Byung-Chul Han, na sua obra, em todas as suas obras praticamente, ele fala da maneira como nós nos relacionamos atualmente, de maneira a nos deserotizarmos, inclusive a agonia do Eros. Ultimamente, nos relacionamos digitalmente, mecanicamente com os outros, amizade no Facebook, no Instagram. Isso promove, segundo esse autor, uma deserotização, ou seja, o outro se torna um outro digitalizado, o outro não é o outro da presença. Então, a relação erótica, a relação para com o outro, se torna problemática, porque o outro se torna um ente digitalizado. Também é por aí que Byung-Chul Han coloca as suas variáveis. E nessa relação onde o outro é o outro da minha digitação, onde eu digito e deleto, aí nós temos um problema de empatia para com o outro. O outro é o outro da Ucrânia que está sofrendo o bombardeio. Mas será que todas essas informações que nos chegam via imagem faz com que nós sintamos de fato a presença do outro em forma de empatia? Ou será que o outro do erotismo, ou seja, o outro que nos atrai eroticamente, o que deveria nos atrair eroticamente, simplesmente é um outro que nós digitamos e deletamos? Então nós vemos aquela tragédia toda muito tranquilos, comendo a nossa comida, bebendo a nossa cervejinha e olhando na tela o outro explodir. Isso é problemático? Penso que sim. Por outro lado, nossa vida está exposta, segundo Byung-Chul Han, eroticamente na rede. Expomos as nossas intimidades pornograficamente na rede, segundo Byung-Chul Han. Esse outro, esse nós que está na rede, pornograficamente exposto, de fato, é o eu do erotismo, da relação com o outro? É uma outra pergunta importante a ser feita na construção desses valores do que eu estou colocando. Estou colocando um problema aqui. A sexpolitik. Quais são as relações da política com o sexo? É uma introdução. Vou voltar a falar disso. Vou voltar porque penso que seja uma necessidade, e vou voltar porque penso que vocês gostam quando eu toco nesse assunto. Voltamos a falar disso. Ok, galera? Vocês são do coração.